gente quer contar, né, para as pessoas um pouco dessa jornada. São 30 anos de pastorado, 32 anos de casamento. E a gente preparou aqui algumas fotos. Você deu uma olhadinha nos álbuns, você vê quanta coisa. Vi muita criança aí que hoje é adulta, que já é mãe, que já é pai. E a gente quer contar e compartilhar um pouco da nossa história e lembrando, né? Porque, na verdade, a gente perguntou, vai roteirizar? A gente falou, não, vamos colocar mais ou menos por década e vamos tentar contar. E o Lucas até falou, conta como se estivesse contando para as suas netas, né? Então, a gente quer contar para as nossas netas, lembrar os nossos filhos e contar para você que tem acompanhado a gente aí, alguns já antes dos 30 anos, né? Porque as fotos aqui, algumas são anteriores a 30 anos, a nossa ordenação, e também aqueles que foram entrando pelo caminho e talvez não participaram de todo aquele momento. Começando pelo começo. Vamos começar pela nossa história, né? De como é que a gente é casado há 32 anos, somos pais do Tiago, Da Gabriela e da Elisa. E somos avós da Alícia e da Olívia, por enquanto. e recebemos da nossa família também o Tiago casado com a Jéssica, Isso. né? E o Igor casado. A Jéssica e o Igor, que são presentes de Deus para a nossa família. E a gente está 32 anos casados, 2 anos de namoro. Isso. Então a gente está que junto desde o início da igreja. A idade da igreja se mistura no tempo do nosso namoro e depois, posteriormente, casamento. Uhum. Eu brinco que somos 2, né? Somos 1 e que agora somos 9. É verdade. E que a gente está aguardando ansiosamente saber quem vai ser o 10º membro dessa família. Se vai ser um bebê da Gabriela e do Igor, ou se vai ser o marido da Elisa. Pode ser também. O fato é que a gente está desejoso de mais, pelo menos, 11 nessa família. Ou seja, mais um marido, mais um genro. Isso. E são 10 netos, né? Então, mais 8 netos que a gente está esperando nessa história. Quando a gente está falando da nossa caminhada com Jesus, conta um pouquinho da sua própria experiência de conversão, né? Eu fui para a igreja porque a Fernanda, minha irmã, nós somos 3 irmãs, Fernanda, eu e a Flávia, eu sou a do meio. E a Fernanda e a Flávia, muito amigas da Carla, né, filha da tia Regina, do Timeca, e a Rita, ali naquele movimento de jovens, junto com a Cocota, eu lembro, a Cláudia Curado, a Paula, né, foram para a igreja, se converteram. E ela e a Flávia nesse movimento, e a minha mãe um dia falou assim, vai lá, ver o que está acontecendo com essas meninas, né? Eu participava, sempre tive muita curiosidade, muita dedicação nessa área da religião, então eu participava dos encontros da carismática, das reuniões, então fui lá participar, fui a última aí, eu brinco, né, que fui a última aí que virou pastora. Tinha um pequeno grupo na minha casa, o Ogalvo participava desse pequeno grupo, porque o Ogalvo é amigo da Fernanda, minha irmã, né, desde a adolescência ou antes. E aí eu vou no sentido de vigiar as meninas e vou ali para o pequeno grupo, convidada pelo Rubinho e a Betânia, um pequeno grupo na casa do Ogálvaro. E aí a gente e aceito Jesus, e entrego minha vida, e vou para o acampamento, e aí tem muita coisa para contar, né? Vou ser batizada, aqui tem as fotos do meu batismo. Uma das coisas interessantes do seu batismo que eu caí dentro da água, né? Foi. Mas aí a gente já estava namorando, né? Tirando foto. Na hora que ele viu, caiu dentro da água, salvou a câmera. Esse batismo tem uma coisa muito peculiar, porque naquele primeiro momento da igreja, a gente cuidava de um patronato, né? Foi. Das crianças ali. Piquenique. E aí a gente fez um piquenique e lá tinha um rego. Para quem não sabe o que é um rego, é um córrego, um pequeno riachozinho bem pequenininho. E alguém teve a ideia de fazer um buraco para aquele rego cair e fazer o lugar do batismo.
O Edmir Mazini filmou tudo, ele tem até hoje a filmagem do meu batismo. E quando a gente começou os batizandos, né, entrando dentro d'água, então olha aí, naquela época a gente já estava namorando, quando você foi batizado a gente já estava namorando. E quando as pessoas começaram a movimentar dentro daquele buraco, né? Virou uma lama. Um bar, ninguém contava, que era uma terra vermelha. E aí todo mundo que entrava para batizar saía mais sujo do que entrava de terra, mas lavado pelo sangue. E eu fui fotografando a Fabiana, tinha uma câmera grande, como essa que a gente está aqui, uma Nikon, e de repente eu escorreguei e caí. Eu só lembro de eu entrar dentro d'água, dentro da água e segurando a câmera no alto. Foi a mesma época que o Sérgio batizou, né? Vocês batizaram juntos. E aí a gente começa a nossa vida, o Gálvaro era evangelista, e uma pessoa que nos marcou muito no começo da nossa vida foi o João Marcos e a Margarete. Achei que é a foto nossos líderes, né? E aí esses são os acampamentos que marcam esse primeiro momento na nossa vida. E eu lembro do primeiro acampamento, a Margarete falava, você vai ser a líder de quarto. E eu sabia tão pouco para estar ali como uma líder de quarto, para orar pelas pessoas. E eles sempre confiaram, né? E eu brinco que eles arriscaram muito, né, conosco. Aqui, ó, a Kellen, eu, Fernanda, minha irmã, Betânia, né? E aqui é a nossa turma, então, olha só, quanta gente, os meninos pequenos, né? Filhos do Rubim, filhos do Marcos, filhos do Paulo Júnior, eram bem pequenos naquela ocasião, e a gente já estava lá. Aqui o João Marcos, João Marcos foi uma pessoa extremamente importante na nossa caminhada, ele era presbítero da igreja presbiteriana, né? A minha conversão se dá quando ainda, né? Tudo isso aqui agora já é sal da terra mesmo, já passou a ser o momento de ser sal da terra na transição. Eu me converto em 88, em 90 a igreja presbiteriana no Jardim Caraíba foi convidada para sair, né, dos halls da igreja presbiteriana, e a gente se tornou a igreja sal da terra naquela ocasião. Fabiana falando essa questão do evangelismo, uma das primeiras coisas que nós recebemos foi essa oração, né? Essa dedicação da nossa vida ao evangelismo. Então o Ministério de Jovens sempre foi conduzido pelos evangelistas. E aí começa então a jornada. 90 surge a Igreja Sal da Terra, 90 a gente começa a namorar, casamos em 92, e em 94 a gente é consagrado. A gente já tinha sido, eu era evangelista, depois nos consagraram juntos, né, diáconos. Depois de um tempo nós assumimos a função de presbíteros, e em 94, então nesses 2 anos eu fui evangelista, diácono, presbítero e depois pastor. E aí a gente foi consagrado ao pastorado, e na sequência a gente... Fomos consagrados ao pastorado e logo depois enviados para Escócia, onde nós moramos lá 11 meses com a Alana e o Paulo Júnior, né? O Tiago tinha 7 meses quando a gente foi para lá. 22 anos, mãe de primeira viagem, indo para 16 graus abaixo de zero. Né? Foi uma mudança bem radical, né? Mas foi um tempo maravilhoso, foi um tempo onde a Alana e o Paulo Júnior tinham 5 filhos dentro de casa, né? A Alana deu à luz da Isabel lá, então tinha a Isabel recém-nascida, tinha a Lídia de 2 anos, a Sara de 6, o Neto de 7, 8 anos e a Wanda 9, né? Tinha todas as idades dentro de casa. E o Tiago era bebê. E o Tiago tinha 7 meses, né? E ele e a Lídia era uma administração diária. E depois, na sequência, nesse ano ainda, né, nasce a Bebel. Isso. 95, porque a gente passou 95, a gente foi logo no final do ano. Mas antes da gente pular para esse momento, quando você pudesse contar assim, você falou assim, não, aqueles primeiros anos, o que mais te recorda? O que você mais lembra desse primeiro momento aqui que a gente está vendo nas fotos aqui? Foram muitos retiros, acampamentos, viagens evangelistas. Não, eu lembro dos acampamentos. Acho que algo que me marcou foram os acampamentos, eram muito intensos, as viagens.
Eu lembro que uma viagem para Uberaba, que eu já estava grávida de 9 meses, e eu perguntei para o João Tomás se eu podia ir. Ele falou, pode ir, porque se você entrar em trabalho de parto, dá tempo de você chegar. Aí, ó, para um dos acampamentos. Estranho. Então, eu acho que uma coisa que marcou muito foi essa turma de evangelismo, que era maravilhosa. Essa reunião tinha lá em casa toda terça-feira, na varanda, no fundo da nossa casa. E a mesa ficava, assim, pequena, para o tanto de cadeira. Era gente chegando e participando, e era uma turma muito unida, né? Então, era praça, era escola, trabalho de evangelismo, assim, era muito intenso. E a gente queria mais, e desafiava a fazer mais. Eu lembro que a gente fazia as escolas semanalmente, às vezes 2, 3 escolas. Testemunho levava banda, naquela época os equipamentos eram pesados, a gente carregava aquilo, aí as meninas com a dança, havia sempre um testemunho de transformação e uma palavra de apelo. Era interessante que a gente fazia apelo para as pessoas, que os meninos estavam ali na escola, vinha todo mundo para frente, a gente falava, não, mas acho que vocês não entenderam direito, né? Deixa eu explicar direito. E as pessoas, não, a gente quer Jesus, né? Então eu creio que 2 coisas importantes, né? Essa atuação do evangelismo nas escolas, as viagens foram muito importantes para a formação da gente, e essa reunião semanal, que era o lugar da mesa, porque a gente foi criando uma comunidade de amigos, né? E que são amigos, estão conosco até hoje nessa jornada. Marcão e a Roberta, o Gilberto e a Kellen, né? Flávia Karen. Tinha muita gente, o meu irmão, o Alexandre, com a Paula. A Paula nasce o Vida Viva, né? A parte dela, da Adriana, eu estava vendo algumas fotos. Aí o Fábio, novinho, Fernando. Não, olha aqui essa foto aqui, ó. Paulo Neto aqui no Bateta. Paulo Neto tinha o quê aqui? 6 anos na bateria, né? Aqui. Que bonitinho. Então, sempre tivemos essa coisa de... A gente está aqui à mesa, a gente fez questão de gravar esse testemunhal, né? Essa história nossa aqui na nossa casa, à mesa, né? Então, não vai dar para mostrar, mas a gente aqui em casa, nós temos 3 mesas desse tamanho, né? 12 pessoas em cada mesa. Quando a gente foi construir a casa, agora mais recente, nessa última década, a ideia era, nós queremos um lugar de reunião, onde a gente possa receber agora pastores, líderes, né, que é o que a gente tem feito. Bom, se eu fosse contar desse primeiro momento, o que marcou, acho que é interessante, que eu acho que é isso mesmo, são os acampamentos e as viagens, e esses impactos de evangelismo, o despertar. É verdade. Quando a gente pensa em arte, a gente fazendo hoje, que tanto de gente. Eu lembro que naquele espetáculo no TC tinha umas 200 pessoas em palco. A gente era... E eu falava para as meninas assim, porque nós tínhamos... Porque na igreja tinha o grupo de dança, tinha um grupo de teatro e tinha uma banda, né? Algumas bandas, mas a banda do evangelismo. Primeiro a banda chamada Davi, depois veio Sonhos e Visões, mais para frente. E a gente falou assim... Não, a gente quer fazer um espetáculo com todo mundo junto. Tem que ter dança, teatro e música ao vivo. Aquilo foi um aprendizado gigantesco de ensinar a cronometrar. Umas histórias interessantes, uma vez no teatro, o Maurício era o responsável, o Maurício Martins, até hoje está com a gente, nosso guitarrista, um amigo bacana, o pai dele que me batizou. E o Maurício era o responsável da música, ele era o nosso produtor musical. E ele passou para as meninas uma guia para elas fazerem a coreografia, e eles mudaram o tempo da música ao vivo depois. Na hora de fazer ao vivo, eles mudaram o tempo. Aquilo foi um desafiaço, porque como a dança prepara a coreografia em cima de um tempo, e depois a banda toca no outro tempo. Mas isso foi aprendizado de tudo, né? Mostrar a importância. E a gente levava, né? Quando então a gente é consagrado ali, pastores, né, na primeira década depois dessa época do evangelismo, e a gente vai para a Escócia, né, e a gente leva os pedaços do despertar. Não tinha como levar tudo, mas a gente levava os pedaços, né? Tá aqui, olha que linda essa foto. A Adriana, a Paula e a Kellen, né? As 3 dançando. Que são as percussoras, assim, nessa área, né, que Deus levantou. E aí, através, né, dessa mudança nossa para a Escócia que entra, então, o Euromission. É verdade. A Euromission foi o primeiro ano, justamente em 95. A gente tinha deixado os evangelistas aqui, naquele grupo de amigos que a gente vinha cultivando há muito tempo.
E aí a gente fala, bom, que tal vocês irem nos visitar com um grupo inteiro? Aquilo era inédito. Então foram mais de 40 jovens. E a gente citou aqui um nome também muito importante, é o André e a Laíta, né? Porque o André e a Laíta moraram conosco na nossa casa na Escócia e estavam conosco desde o começo. A Cássia, que é a Alexandra Cássia, estava aqui no teatro naquela ocasião, o Vivaldo, né? Aqui, ó, novinha. O André, a Laíta, o pastor Marcos. 30 anos atrás, né? Então, falar dessa primeira década, eu acho que é falar a respeito disso, né? Na nossa vida pessoal, a gente tinha o Tiago, né? E logo que a gente voltou, a gente ficou 11 meses lá. E quando a gente voltou, preparamos aí, oramos para a chegada da Gabriela. É verdade. Eu queria só que falasse um pouquinho. Às vezes a gente escuta assim, campo missionário é difícil, campo missionário é complicado. A gente era bem jovem, você tinha um inglês mais avançado que o meu. A gente foi morar num país... Traduzir, foi sua boca muito tempo, o Gal ia pregar e eu que tinha que traduzir ele nas reuniões também. E aí... nós chegamos lá, era aniversário da igreja. E a igreja falou assim, a Fabiana que vai dar a palavra, lembra disso? Lá na Batista, igreja Leaf Baptist Church, que era lá no porto da cidade de Edimburgo, uma das cidades mais lindas, né? Linda. Mas muita gente falou isso, mas para nós, a gente viveu um momento muito bom, né? Apesar da dificuldade de saúde do Tiago, acabou que ele teve muito problema de ouvido. Muito frio, né? A média lá era 12, 10 graus abaixo de zero, mas chegamos a pegar 16. E eu acho que quando você fala isso, Gálvaro, a gente é muito privilegiado. Primeiro porque nós moramos ali, né, com a Alana e o Paulo Júnior e os meninos, e era um movimento maravilhoso, né? Eu tenho, assim, nos meninos da Alana mesmo, que são meus. Um amor imensurável. E a Alana e o Paulo Júnior conduzindo, e a gente indo para a escola, indo. Então, a gente morava ali junto, era gostoso, era muito movimento, era gostoso. Né? E a gente, no final de semana, fazia muita questão, o Galvo sempre fazia muita questão de me levar para passear. Uma característica do Galvo ao longo desses mais de 30 anos. Ele gosta de me levar para passear. E eu gosto de passear com ele. É porque a vida é intensa, né? A gente tem que ter os escapes. Tinha, sim, muitas pressões, muitas dificuldades na igreja. Então, o sábado ele falava, não, nós vamos passear. Não, nós temos que sair do meio do campo de batalha, né? Então, a gente pegava o Tiago, colocava ele nas costas, era no carrinho, neve, e a gente ia passear nós três, né? Então, foi muito importante para nós, até para o nosso relacionamento. É claro que a gente sentiu muita falta, né? Sou muito apegada com a minha família e sentimos muita falta. E hoje, como avós, a gente vê o que a gente fez com os avós. Eu sempre falei isso. Que o Tiago, 7 meses, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo das duas famílias, minha e da Fabiana. E no final, a gente levou o Tiago, né? Foi uma voz de Deus mesmo. Estou lembrando aqui do Tércio. O Tércio e a Teca foram ordenados junto conosco no mesmo ano, né? Naquela mesma ocasião. Ele estava lá nessa viagem. Muita gente passou na nossa história. E a gente até contou isso um pouco no podcast lá com a Carol, que nunca foi algo, quando a gente olha assim para a nossa jornada, de fazer coisas propriamente nossas. A gente sempre repartiu e trouxe pessoas conosco. Nunca fizemos nada assim, o Ministério do Galvaro, o Ministério da Fabiana. A nossa casa sempre foi muvucada, né? Tem muita gente que nem gosta muito da gente, porque fala assim, não, muito movimento nessa casa, gente mais. Mas é porque a gente sempre entendeu uma vocação, um chamado, que é muito maior do que nós. E Deus, nessa jornada de 30 anos de pastorado, mas aí de mais de 36 anos de conversão, sempre foi como... Está vendo aqui, não tem foto nossa apenas. Sozinho, não. Né? Não. Tudo que fez. Esse aqui é um álbum que foi feito lá na Inglaterra e na Escócia, né? Com tudo está escrito as legendas em inglês. E a característica, né? Que a gente revelava muita foto. Então, eu fazia assim, eu revelava as fotos e aí eu duplicava as fotos. Quando a gente morou lá, né? Quando a gente morou lá. E aí eu mandava um envelope para Dona Rosa, minha sogra, e um envelope para minha mãe. Você pensa, na hora que isso chegava aqui, já estava até antiga as fotos. Então, era a forma delas verem, né, o crescimento do Tiago, acompanharem as gracinhas do Tiago, né? Como que
como que isso mudou, né? Então essa década fala do nascimento da igreja, nossa atuação na área do evangelismo, nosso pastorado, viagens, né? Quando a gente e pastorado. o pastorado que veio, e aí a intensidade, porque a gente voltou, ela casou com o empresário, mas quando a gente voltou da Escócia, eu assumi, né, várias áreas na igreja e não voltei mais para as empresas da família, né? Então eu virei um sócio à distância, né? E aí isso tudo em acordo, porque havia uma promessa de Deus, em acordo com o meu irmão, nós somos eu, Rogério, o Alexandre e o Sérgio, né? Então nós 4 entendíamos de Deus, mais o Rogério que participou e o Alexandre, o Sérgio, estava vendo a foto dele do batismo aqui novinho, pequeno, né? Nesse primeiro momento ele nem entendia muito isso, mas os mais velhos viveram isso e posteriormente o Alexandre acabou também vindo para o ministério, dedicado ao pastoreio, que ele cuida de uma igreja. Então eu creio que quando a gente pensa na primeira década, foi a nossa formação, né? Dos líderes que nos autorizaram, como você disse. A gente sempre teve alguém que correu risco. Correu muito risco. Porque sempre fomos autorizados, né? E talvez uma das coisas que a gente precisava olhar para essa próxima década são os retiros, né? Dos jovens. Porque isso foi tão importante na formação. Eu fico vendo hoje, dessa primeira leva aqui de fotografia, quanta gente hoje está no pastorado e que estava lá vivendo isso conosco. O Marcos e a Roberta, o Vivaldo, o Calelé, que estava lá, são pastores lá em Goiânia. O Fabrício está aqui. O Fabrício. A Keila. Com a Keila. O Carlão, que está lá em Florianópolis. O Gilberto, o Marcos. Enfim, tanta gente que essa primeira década fez parte da história, o Tércio Júnior, e que hoje dedicam ao pastorado. Então, e nós somos formados nessa história de impacto evangelismo, essa história... Era uma vida, eu acho que era uma vida muito de atos, assim, todo mundo tinha, era em comum. Eu lembro uma das características, a igreja estava nascendo, né? Apesar de ser uma igreja... O Sal da Terra sempre foi uma igreja grande. Quando ela foi para a casa do César, ela mudou rapidamente ali no primeiro ano, porque não cabia mais. E quando a gente foi lá para Vasconcelos Costa, já era um galpão maior, já sempre cheio demais, né? Cultos de 3 horas, 3 horas e meia. A gente sabia mais ou menos a hora que começava. Mas não tinha necessariamente horário para acabar, não. Então aquilo era... As pessoas te perguntaram, né? Como é que era as crianças nesse momento? Como é que era ser mãe? Nesse mover de culto até tarde, que depois que a gente casou e teve filho, não parou, continuou na nossa casa. Não, e mesmo o Euromission, né? A gente levava os meninos, o primeiro Euromission, o Thiago tinha 1 aninho, depois o segundo Euromission, né? O terceiro, a Gabriela também já foi, depois os nossos filhos iam junto, né? Era a criação junto, né? Então eram os tios, né? Que faziam parte... as viagens, né? Como até hoje, né? Eu lembro uma das casas que a gente entregou, agora já recente no Amor é Mais, e a Elisa pequenininha lá pintando a parede, né? Então, os nossos filhos nunca foram empecilhos, nossos filhos sempre foram, assim, os nossos maiores incentivadores em tudo que a gente vai fazer, né? Eles têm parte O nosso maior combustível para fazer ainda melhor, né? Até a gente vai falar um pouco disso, né? Na terceira etapa depois, quando foi no ano sabático, e fala a respeito disso, né? A companhia e o quanto sempre foi maravilhoso ter os meninos ao nosso lado, né? Dormiam, e eles hoje, é engraçado, porque eles são hoje adultos, né? E eles lembram, mãe, nossa, você colocava um colchãozinho lá e você deixava a gente dormir lá horas, e aquele som, e a gente dormindo, e levava as marmitas, e a gente comia e brincava, e era aquela festa, né? Hoje a gente até fica surpreso, essas mães, né? Apaga a luz. Os meninos foram criados dentro da igreja, sempre foi som alto nessa igreja Sal da Terra, né? Tinha bateria, tinha tudo, e a gente foi nessa jornada. Então eu olho para trás, eu vendo essas fotos, a gente até se emociona de ver quanta coisa Deus nos deu o privilégio de vivenciar, né? Desde a nossa conversão até os dias de hoje. Quantas coisas, quantos países Deus nos levou, quantas coisas Deus operou, assim. Eu lembro de
oração com as pessoas, testemunho, e sempre teve no nosso DNA, né? Então, acho que a primeira década marca sobre evangelização, discipulado, muita amizade, comunhão, acho que foi importante. Então, você que está nos acompanhando, quando a gente chega hoje, esse ano nós estamos fazendo 30 anos de pastorado, eu estou fazendo 59 anos de idade, 32 anos de casado, é muita história, mas teve momentos difíceis, momentos mais alegres, mas a gente olha para trás, é uma alegria ter vivido, ter experimentado, ter curtido tantas coisas e assim, meio de intensidade. Então, na minha vida também sempre foi muito intensa, mais ou menos igual eletrodo, né? A pessoa, como é que é seu ministério? Eu falei, eletrodo. E é intensa até hoje, né, o Gauss? Acaba. Então, eu quero que quando chegar o dia, seja também assim, com a vida útil e ninguém precisa preocupar, porque se Deus dissesse hoje é o dia, eu só tenho que agradecer e eu acho que a gente tem cumprido aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Tem uma música do Sonhos e Visões, né? Você fala de música, qual que é a música da sua trilha sonora, assim, dessa primeira década? Você lembra? Você fala assim, não, tem uma música que eu sempre... A sua eu lembro muito, que é Jesus Cristo Mudou o Meu Viver, né? Não sei qual seria a primeira, a música, né? Às vezes Aleluia, que eu gostava muito. Agnus Dei. Agnus Dei. Tava no nosso casamento, né? Foi a música que eu entrei. Tem o Se Não Tivesse Amor também. O Stefano cantou no meu casamento, né? Se não tivesse amor, de nada valeria. Coríntios 13. Coríntios 13. A minha música é essa. Jesus Cristo mudou meu viver. E ela diz, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Ele fala, é a luz que ilumina meu ser. Tudo agora, o amor que eu conhecia era ilusão, mas agora eu conheço um amor de verdade. Ou seja, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu acho que essa é a grande palavra: evangelismo, discipulado e amizade. Essas três coisas são entrelaçadas. A gente se discipula, amigos. Amizade que gera amigos até hoje, né? Vamos trazer para nossa casa, pessoas às vezes chegando na igreja. Uma das características é essa. Vamos andar juntos, né? Às vezes a pessoa tem as crenças dela, tem as práticas, a gente fala, vamos andar juntos. Tem lugar à nossa mesa, né? Aí tem uma música recente, né? Tem lugar à mesa, né? E acho que é isso. Muitas fotos que estão aqui, quando a gente vê, você que talvez esteja escutando na rádio, né? Depois você pode ver lá o vídeo, a gente vai mostrar algumas dessas fotos. E tem aqui retiro de casais, que é já no finalzinho da década, lá 97, então... Já vai entrar a segunda década. A gente vai contar da segunda década lá para o ano 2000, né? Esse 97 aqui, acho que é o primeiro Amor é Mais, né? Mais ou menos, que o Maurinho falou que a gente está lá, que é aqui, ó... Não é Amor é Mais, não. Não era Amor é Mais, de volta ao primeiro amor. Então, acho que os retiros também foi um marco que a gente falou, vamos fazer, que a gente acha que nessa época... Nós estávamos lá no Conviver, estávamos ajudando, porque a gente pastoreou a igreja ali onde a gente está hoje, depois a gente foi enviado para a plantação da igreja lá no Conviver, que era o cinema, né? Cine Windsor, em Uberlândia, parte da equipe. Depois nós fomos para o Conviver, que foi ali em frente ao Mercado Velho, em Uberlândia. E aí a gente começou os retiros a partir de lá. Eu lembro que a gente falou, vamos fazer... Antigamente usava muito esses pacotes de 7 dias, né, na praia. E se a gente fizesse? Olha lá. Maria do Carmo e o Luiz Antônio com a gente desde o primeiro retiro. Então, Carlão e a Kênia, muita gente. A história, o Euler e a Maria Dite? Não. Então, muita gente passando. Olha só quanta coisa que aconteceu. Aí essa história dos casais também é bacana, esse retiro que até hoje, né? Tivemos agora lá em Buenos Aires, mas eu tenho saudade assim de fazer na praia. Acho que na praia a gente tinha... mas a gente fez muitos na praia. Muitos na praia. Esse é Porto Seguro, ó. Então eu quero dizer o seguinte, a nossa casa, quando a pessoa... Qual o segredo, né, de agora jovem e avô e continuar animado, desejoso de fazer mais de Deus? Acho que foram os amigos,
que também tiveram conosco e nos ajudaram. Mais alguma coisa dessa primeira década? Não, acho que é isso mesmo. Bom, então a gente está tentando separar mais ou menos isso, né? A gente foi consagrado em 94, mas a gente está contando a história que se confunde, como eu disse, com a própria Igreja Sal da Terra. E essa segunda década a gente vai contar depois para vocês, tá bom? Deus abençoe, uma alegria compartilhar. Se você tiver pergunta, manda para a gente. Em algum momento a gente vai poder responder para você.